Boa noite, vamos então dar sequência aos nossos bate-papos das quartas-feiras, né? E como fazemos de praxe toda quarta-feira, primeiramente vamos agradecer o Pai da vida, agradecer aos bons espíritos que nos inspiram, rogar a Jesus que nos abençoe, abençoe o nosso objetivo, abençoe a todos os corações que porventura vão assistir esse vídeo mais para frente. Que a paz do Mestre permaneça conosco hoje, agora e sempre. Como sempre nós fazemos, né? Vamos fazer a propaganda do nosso livrinho, Nós e o Mundo Espiritual, da Sarah Rosenheim. Um nome meio difícil de pronunciar até. Pois bem, o que ela nos traz para reflexão na noite de hoje? O tema é caridade. No meio espírita, né? É uma das coisas que a gente mais debate, mais conversa sobre. Mas vamos lá, o que a Sala nos diz? Uma das garantias que podemos ter sobre a procedência superior da doutrina espírita está em seu lema: fora da caridade não há salvação. Porque esse pensamento enfeixa todo o universo dos ensinamentos de Jesus. Quando o Mestre anunciou a vinda do Consolador, o Espírito de verdade, informou que ele viria nos ensinar tudo o que ele, Jesus, não poderia dizer naquela época, pois não poderiam entender tais ensinamentos. Informou ainda que a missão do Consolador seria também de nos fazer lembrar os seus ensinamentos, ou seja, os do Evangelho. Tem vezes a gente até pensa assim, poxa vida, será que o espírita não está querendo ser o bambambam pelo fato das revelações do mestre, de ser o consolador prometido, o espírito de verdade? Mas se nós passarmos pelo crivo da razão e do bom senso, nós vamos ver o quanto que o evangelho foi deturpado nos últimos milênios. Até o ano de 335, nós sabemos, nós tínhamos um cristianismo mais purificado. De lá para cá, se cometeu tantas atrocidades em nome do Evangelho que Jesus, sabedor disso, já tinha prometido que ia mandar um Consolador para nos relembrar os seus ensinamentos lá de trás. E a Sara continua. Isso cumpriu-se com o advento do Espiritismo na metade do século XIX. Todo o desenvolvimento da sua codificação foi supervisionada pelo Espírito de Verdade, que além de novos conhecimentos que trouxe, teve ainda o cuidado de nos relembrar, e com muito vigor, os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos, aliás, representam todo o fundamento moral da doutrina espírita e encontram-se magnificamente explicados e comentados por Allan Kardec e pelos espíritos superiores no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo não veio substituir o Novo Testamento, de jeito nenhum. Ele apenas pinçou, o Espírito de Verdade e mais os espíritos superiores, pinçaram do Novo Testamento as leis morais. Continua igual. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não modificou nada, só tirou a parte das leis morais e foi colocado um novo colorido nesses ensinamentos para que nós, enquanto cristãos, entendêssemos realmente o que Jesus queria dizer. E o que ele disse, né, naquela época, que até hoje está muito atual. Tá? Então não pensem, mas o Espiritismo está querendo modificar o Evangelho. Não, não modificou nada. O Evangelho, segundo o Espiritismo, aborda principalmente as leis morais. Somente isso. E é o suficiente para nos lembrar do quanto nós esquecemos dos ensinamentos do Mestre. E a Sara continua. Já o conhecimento espírita, isso aqui já é outra coisa, né? O universo de informações trazidas pelo mundo espiritual está contida em O Livro dos Espíritos e nas demais obras da codificação. Nós sabemos que o Pentateuco tem 5 obras.
né? Além do livro dos Espíritos, o Evangelho, o livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênesis. Os ensinamentos de Jesus, na verdade, estavam e ainda continuam muito esquecidos no contexto das religiões cristãs, e um dos papéis do Espiritismo é o de relembrá-los, trazê-los novamente à luz, mostrá-los como roteiro aos seguidores do Cristo, dando ênfase especial à caridade, ao amor, posto que o Mestre resumiu toda a lei e os profetas numa só instrução. Está em Mateus 22, isso aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E hoje a gente vê muitos corações nossos, queridos, amigos, companheiros de jornada evolutiva, que professam uma outra escola religiosa, frequentam uma outra escola religiosa, que se apega lá no Antigo Testamento, como se diz, nos profetas, né? Na lei mosaica, e esquece que Jesus disse que ele, em Mateus 22, ele resumiu todos os ensinamentos, ele diz aqui, todas as leis e todos os profetas resumiu em um só. Amar a Deus sobre todas as coisas, que ele diz, eis o segundo, em dois, aliás, eis o segundo, e ao próximo como a ti mesmo. Quem, pelo menos, tenta se enquadrar ou se colocar dentro desse mandamento, pode esquecer o resto. Porque quem amar a Deus sobre todas as coisas, quem ama a Deus ama suas criaturas, né? E ao próximo como a si mesmo, não tem mais o que falar. Não existiria o que nós estamos vendo hoje na nossa escola planetária. E a Sara continua. A palavra caridade nem sempre é bem compreendida. Ela deve ser fruto do amor. Dar esmola, um prato de comida, não é caridade se não for dado com amor. A caridade não está no ato de dar, mas no sentimento. Geralmente, quando damos algo a um necessitado, o fazemos na intenção de ganhar um melhor lugar do lado de lá, depois da morte. Ou então, para que os outros nos admirem pela nossa bondade. Mas isso chama-se egoísmo e não amor. Na época da informação, né, da tecnologia, o que mais se vê, infelizmente, né, é pessoas praticando um ato de uma doação qualquer, aí tem que trazer a imprensa, os fotógrafos, principalmente o tal da selfie, né, fazer uma selfie que eu estou entregando uma cesta básica. Isso chega a ser hipócrita. Mas está faltando Kardec, né? Se a gente analisar bem, tem outra passagem que Jesus fala que a sua mão direita não saiba o que fez a sua mão esquerda. Mas por isso que o Consolador veio nos relembrar de todas essas solicitações, de todas essas propostas do Cristo no nosso dia a dia. E a Sara continua. Quem dá um prato de comida a um faminto ou outra doação qualquer, pensando que por isso conquista méritos espirituais, está enganado. E ela cita aqui uma frase do Miramês. Olha só. Miramês nos diz, os espíritos superiores nunca se admiram com o bem que as criaturas fazem, porque esse é o dever de cada um. Se a grande lei manda amar o próximo, nós devemos amá-lo. E se o amamos, faremos o possível para ajudá-lo em suas dificuldades. Não há necessidade de exposição, de mostrar para terceiros ou para a sociedade que eu estou fazendo a caridade, que eu estou... E outro detalhe, falando em caridade. A caridade não é só dar bens materiais, terá um prato de comida, terá um dinheiro de um bolso, de entregar para alguém. Não. Existe uma caridade fantástica que não nos custa absolutamente nada. Um sorriso, um abraço.
5 minutinhos do nosso tempo para ouvir um irmão que está passando por um desafio que para ele, né, é muito difícil. Muitas vezes nós, por estando fora do problema, olhando por outro prisma, a gente consegue até ajudá-lo em alguma coisa. Que caridade melhor que isso? Dar um bom dia com um sorriso no rosto. A gente alegra o dia de muita gente. Não é verdade? Tudo é caridade. Ou seja, ajudamos a melhorar o dia de alguém com apenas um sorriso. Olha só que coisa boa, né? E ela continua aqui, ó, sobre a caridade. Não de forma indiscriminada, mas com sensatez, equilíbrio e sabedoria. Porque a caridade só deve ir até onde não se faça em ninho para aproveitadores. Ano que vem nós temos política, meus irmãos queridos. O que vai aparecer de gente caridoso, nós já estamos acostumados com isso. E ela continua. A bondade e as boas ações devem fazer parte do nosso cotidiano, não como uma obrigação que nos foi imposta, nem como compra de ingresso em regiões luminosas depois da morte. As boas ações devem resultar dos nossos sentimentos de amor. Porque os espíritos, os prepostos de Deus, como dissemos, a doutrina espírita nos ensina, eles analisam os nossos sentimentos, as nossas intenções. Eles sabem, né, o que nós estamos pensando, o que nós estamos desejando. Porque eles herdaram do Pai Maior, do Pai da Vida, a onisciência, a onipresença. São atributos da divindade que o Pai Maior repassa aos seus prepostos. Então Jesus já sabia disso tudo, né? E os espíritos que fazem parte desse trabalho da purificação junto ao espírito de verdade, com certeza também têm essa capacidade, e muitos outros, né, de saber o que se passa no nosso coração. Então, quando nós queremos fazer alguma coisa, mas que o nosso sentimento é outro, os espíritos estão sabendo. Nós não enganamos. Talvez nós enganamos alguém aqui nessa vestimenta carnal. Fora daqui é muito difícil. Não passa, tá? Continua Sara. O amor é força de Deus em nós. É luz, é alegria. Vivenciando-o, estamos fazendo bem a nós mesmos. E não devemos pensar em outros tipos de recompensa. Olha só. Será que Deus deve nos recompensar pelos bons sentimentos que nutrimos? Seria o mesmo que os pais premiassem os filhos pelas boas notas que tiveram nos estudos, quando essas boas notas beneficiam ao próprio estudante, influenciando no seu futuro. O bem que fazemos para alguém, o maior beneficiado somos nós. Isso Jesus já nos disse há muito tempo atrás, só que nós não entendemos ainda isso aí. Também é importante repensar o significado da palavra caridade, lembrando o que disse o apóstolo Paulo sobre ela. Isso aqui é fantástico para nós espíritas. Eu falo para nós espíritas porque o espírita parece que ele tem um pouquinho mais de dificuldade de entender determinadas coisas. Olha o que Paulo nos diz. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja, não é invejosa, não se enche de orgulho, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com as injustiças, mas sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Vamos pegar essas palavras de Paulo e dar uma olhada na comunidade espírita, principalmente as que a gente conhece. Não tem pessoas assim mais sentidas, mais canelas de vidro e de cristal do que os espíritas. Meus irmãos queridos, como é difícil, eu dirijo uma casa espírita, como é difícil, qualquer coisinha emburra, eu não vou mais, porque fulano me olhou dessa forma, porque ciclano falou isso, porque nosso trabalho estava assim, de repente chegou o outro, já deu ideia diferente, e eu estou nessa casa há muito tempo. Olha, é complicado.
complicado mexer com espíritas. Como é complicado. Acho que eles não leram essa definição de caridade do Paulo aqui. Nós vamos ter que colocar isso nas casas espíritas, vai ajudar muita gente. E a Sara encerra esse assunto no seu último parágrafo, dizendo o seguinte: vemos aí quão mal compreendemos e praticamos a caridade. Ela é muito mais ampla e abrangente do que se pensa. É a presença do amor universal, esplendendo no coração e nas atitudes de alguém. A caridade é, na verdade, a marca do verdadeiro cristão. Jesus nunca falou em rituais, hierarquias sacerdotais, imagens, templos ou mesmo religiões. Não. Ele não veio para fundar igrejas, mas tão somente para nos ensinar uma forma de conduta inteiramente assentada no amor. Veio para nos ensinar uma forma de conduta inteiramente assentada no amor. O lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Se pegarmos a tradução de caridade de Paulo, jogarmos dentro da comunidade espírita brasileira, nós vamos ver que tem alguma coisa que não bate. No meio espírita, no meio dos médiuns espíritas que trabalham dentro de uma casa espírita, tem dificuldade de relacionamento. Ora, como diz a Sara, Jesus veio tão somente nos ensinar uma forma de conduta inteiramente assentada no amor. Uma forma de conduta. Ora, nós espíritas somos sabedores que dentro de uma casa espírita existem N personalidades, N espíritos em marcha ascensional. Todos que estão ali não estão ali por acaso. Estão em marcha de evolução, corrigindo, ajustando o rumo, acertando o passado e por aí vai. E adquirindo conhecimento para o futuro. Mas nós qualquer coisinha a gente já estranha com o nosso companheiro. Isso é porque é espírito. Vamos imaginar fora da casa espírita. Nós temos dificuldade de ouvir o outro e analisar a proposta, de sentar, conversar. Ora, passa pelo crivo da razão, do bom senso. Fora da caridade não há salvação. Paulo, em alguns trechos da definição de caridade, não suspeita mal, não se agasta, não enche de orgulho, não se azeda com coisa alguma. Ora, o espírita parece que a última reencarnação dele no reino vegetal foi um pé de limoeiro. Ai, coisada que é meio amarga, duro de engolir. Meus irmãos, vamos estudar um pouquinho mais. Vamos observar as propostas deixadas por Jesus e esse livrinho fantástico que chegou da nossa mão da Sara, para que a gente possa, pelo menos, entender o nosso papel aqui. Nós não somos melhores nem piores que ninguém. Nós estamos todos no mesmo caminho, buscando o quê? Oportunidade de trabalho, de colocar a nossa mediunidade à disposição do Mestre, tentar, pelo menos, fazer a nossa caridade escondendo as mãos, como é recomendado, que a nossa mão direita não saiba o que fez a esquerda, mas principalmente nos harmonizar com os nossos companheiros de jornada, seja na casa espírita, seja dentro do lar, seja no nosso trabalho. É a coisa mais difícil para os espíritos. Mas eu tenho uma esperança muito grande que um dia nós vamos conseguir fazer isso. Com a bênção do nosso Pai e do nosso querido Mestre Jesus. Deu o nosso horário. Meu muito obrigado pela paciência. E vou rogar a Deus que nos abençoe para que possamos entender o que é caridade. E com a paz do Mestre e a bênção do Pai, estaremos aqui na próxima quarta. Um beijo no coração de